Olá a todos, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Patrícia Monteiro, esta é a leitura intuitiva 205, vamos continuar com os mesmos baralhos. Vamos ver o que é que vem para nós. Olá! Começa bem, 10 de espadas. É engraçado que eu antes de baralhar já estava a sentir uma energia mais pesada. Pode não ser nada. Esta energia é sempre pesada, 10 de espadas. Mas a história depois pode não ser, mas... 3 de paus. Dez de paus, 2 dezes, isto é o final de alguma coisa e o início de outra coisa. O diabo, cavaleiro de ouros, oito de ouros, por baixo do baralho temos os namorados. Isto é a história entre um homem e uma mulher que tiveram um envolvimento sexual durante algum tempo que já chegou a um limite, acabou por se tornar muito cansativo e muito exaustiva aquela energia, tá? Porque assim, eles eram muito compatíveis sexualmente, sentiam-se muito atraídos um pelo outro, mas aquilo é como ao fogo, quando o fogo é demasiado queima, né? Esgota tudo, ok? Então eles ficaram muito cansados e esgotados desta relação porque era muito baseada em sexo, ok? E um deles, que é o homem, um deles, que neste caso é o homem, queria algo mais. Ele queria uma coisa mais comprometida, mas ela só queria sexo e coisas casuais com ele. E ele ficou à espera que as coisas mudassem e aceitou estar na relação mais sexualmente, embora porque ele ficou à espera, ele ficou a pensar que se ele se envolvesse com ela como ela queria, que era sexualmente, e ficasse lá, entre aspas, à espera, que as coisas iam mudar. Ele tinha intenções sérias em relação a ela. Cavaleiro de ouros. Está bem? E de alguma forma, ele sentia que havia um progresso nesta relação. Ele sentia que as coisas estavam a andar para a frente, embora a única coisa que eles tivessem era um envolvimento sexual. Eu vejo que ele cansou-se desta relação sexual, cansou-se, virou as costas a isso, vocês veem que ele está de costas, e eu vejo que ele terminou com isto e parou de esperar por ela, parou de esperar que isto se mudasse, ele terminou com isto. Ele sentiu-se um bocado traído quando terminou com isto, porque ele no fundo sentiu
que tinha investido naquela conexão, mesmo não sendo nos moldes que ele queria, ele sente que investiu na conexão e depois acabou por se ir embora e não trazer nada com ele. Portanto, ele sentiu-se um pouco traído, mas ele acabou por acabar com esta relação porque ele percebeu que não valia a pena estar à espera, que isto nunca mais ia transformar. Ok? Mas havia algum progresso que esta relação estava a fazer, mesmo assim, no sentido do compromisso. Havia um progresso, havia alguma coisa, isto estava a andar no sentido do compromisso, mas muito devagar. Só que aos olhos dele, ele ficou farto e começou a pensar que ela estava a gozar com a cara dele e foi-se embora. E no momento em que ele se foi embora, ela parece que teve um despertar para esta conexão e para a importância dele. Porque ela ficou com vontade de investir nesta conexão quando ele se foi embora. Ok? Ele ganhou o respeito dela quando se foi embora. E ela ficou com vontade de investir nesta conexão e de transformar isto em algo mais. De transformar isto em algo mais do que apenas esta energia. Ela ficou com vontade de transformar isto em algo mais. Ok? Porque ele se foi embora. Vocês podem inverter os papéis, está bem? Mas a história está a vir assim, eu estou a contar assim. Vocês podem inverter o masculino e o feminino e também aplicar a relações homossexuais. Vocês sabem que isso podem fazer em todas as histórias. Ele ao início não tinha coragem para se ir embora. Embora ele sentisse que isto não era bem o que ele queria, e ele estava sempre naquela dualidade. Não é bem isto que eu quero, mas porque é que eu estou com ela ainda? Ele acabava por ceder à energia sexual, porque era muito forte entre os dois, ele acabava por ceder, mas depois ele ficava a sentir-se mal com ele mesmo, porque ele percebia que era só isto. Então ele vivia nesta dualidade, ele não tinha paz de espírito. Ele só teve paz de espírito quando ele se foi embora. E quando ele acabou com isto. E quando ele se recolheu e afastou-se desta conexão sexual. Foi quando ele começou a ter paz de espírito. E foi também quando ele agarrou na lanterna para ela ver esta conexão. Quando ele se foi embora e se recolheu, foi quando ela teve a luz. Às vezes resulta. Eu acho que ele não fez... Eu acho que isto resultou porque ele não fez isto como uma estratégia. Ele não se foi embora a pensar, eu agora vou-me embora, mas ela vem atrás de mim. Porque quando nós pensamos assim, a energia não está pura. Vocês entendem? A energia não está pura. A energia da intenção não está pura, nem da ação. Eu acho que ele pensou mesmo, eu vou-me embora porque não vale a pena estar a esperar porque ela nunca me vai dar compromisso. Ele foi-se embora por causa dele próprio. Já estava farto e cansado. E como ele foi com uma intenção clara e sem tentar chantagear o universo e sem tentar fazer uma manipulação energética, ele foi porque ele foi embora. Isto resultou e ela de repente começou a vê-lo a ele com outros olhos. E agora ela está interessada nele. Agora é ela, apesar de aparecer aqui um homem, isto é a energia dela. Agora é ela que está parada à espera, a olhar para ele e a pensar, então e agora faço o quê? Ele foi-se embora e ela parou a vida dela toda, ficou a olhar para o comportamento dele e está a pensar, e agora eu faço o quê? Como é que eu me aproximo? Bolas, mas isto foi pesado para ele. Isto foi muito pesado para ele. Olha aqui 10 de espadas. 2 cartas de 10 de espadas. Este homem sentiu-se mesmo muito traído por ela. Muito traído pela relação nunca ter avançado para compromisso. Ok? Ele acabou por se ir embora, mas ele já estava exausto quando se foi embora. Ele já estava, tipo, super infeliz quando ele se foi embora. E ela sabe disto e é por isso que ela sente... Eu sinto que ela sente um pouco de vergonha da própria atitude dela. E ela agora nem sequer sabe muito bem como é que vai abordá-lo. Como é que ela se aproxima.
ela está triste. Agora ela está triste, ela está com vergonha das ações dela, porque ela sente que ele é uma espécie de casa para ela. Ela sente-se em casa com ele. E ela está bastante triste também. Eu vejo aqui muita tristeza nestas duas cartas. Ela também está muito triste porque ela sente que vai ser quase impossível reconquistá-lo. E ela sente que o melhor a fazer é deixá-lo ir. É o que eu vejo aqui. Com muita tristeza da parte dela. Ela sente que vai ser muito difícil reconquistá-lo e que o melhor a fazer é deixá-lo ir. Embora ela agora veja que ela gostaria de ter algo com ele que não fosse sexual, ela, de alguma forma, as atitudes dela, isto foi demasiado para ele. Ele tem aqui 2 destes de espadas. Eu acho que ela brincou bastante com os sentimentos dele. Há um ponto em que isto não tem mais volta. Ela sente que isto não tem mais volta e ela sente que vai ter que o deixar ir. Embora ela esteja ainda parada à espera que aconteça alguma coisa ou à espera que ele mude de ideias, ela sente que não há como voltar atrás porque ele não a vai receber de novo. É o que ela sente. E ele sente-se independente e liberto desta coisa. Porque isto estava-lhe a consumir. A falta de clareza, as coisas não andarem para a frente, ele sentir que ela só o estava a usar, estava a consumi-lo a um ponto que ele tem aqui 2 cartas de 10 de espadas. Por isso eu vejo que ele agora sente-se independente e livre. E ele aceitou estar sozinho. Ele prefere estar sozinho do que ter uma relação com ela. Esta carta diz: está tudo bem estar sozinho, não é? E o ermita é um homem muito sozinho, não é? Então eu acho que ele aceitou isso. Ele pensou: eu não vou estar presa a uma situação que não me preenche realmente com medo da solidão. Eu prefiro estar sozinho nesse caso. Foi uma decisão inteligente da parte dele. Porque eu vejo aqui que realmente esta energia era muito cansativa e não era o que ele queria. Olhem aqui, mostra aqui um homem sozinho a jogar xadrez com o camaleão. Está bem? E eu sinto que este homem está a aprender, a voltar a aprender a estar sozinho. E a descobrir o que é que gosta. Ele também tem estado focado em ganhar dinheiro. Porque aqui diz rich, good gentleman. Está bem? Ganhar dinheiro. Ou então, no caso dele ser um homem rico, eu vejo que ele está a tentar decidir onde é que gasta o dinheiro dele. Está bem? Para algumas pessoas este homem é rico e está a decidir onde é que gasta o dinheiro dele. Para outras pessoas isto é um homem que está focado em adquirir riqueza e em aprender a estar só. Como é que o que é que eu gosto? Quem sou eu? Quem sou eu longe desta mulher? E é engraçado, ele traz este padrão de infância de se deixar ser enganado. Ele já repetiu isto algumas vezes em relacionamentos diferentes. Tá bem? Ele deixa-se ser roubado, ele deixa que a energia dele seja manipulada e roubada por outras pessoas. E foi isto que ele sentiu que ela lhe fez, ok? Ele traz este padrão de infância. E eu acho que ele limpou este padrão no momento em que ele acabou com ela. Era a última pessoa que tinha que lhe dar esta lição, era ela. E quando ele disse não, já chega, é como se ele tivesse rompido o padrão definitivamente. Eu vejo que ele não vai repetir mais isto. Ainda bem, coitado. Uma energia muito cansativa.
Mystical Lenormand. Olha aqui, os ratos é igual ao ladrão. É igual à energia do ladrão. Ele sentiu-se mega enganado por ela. Ele sentiu que ela lhe roubou energia, que ela lhe roubou vitalidade, que ela lhe roubou anos de vida. Está bem? Era um padrão que ele trazia de quando ela era criança. E eu vejo também que ele vai materializar uma relação com outra pessoa. Ele vai sair desta. Olha aqui. O que eles dizem a ele para fazer é manter-se à distância, cortar definitivamente com isto. Ok? Ele não tem que se preocupar porque ela já percebeu que é quase impossível ele aceitá-la de volta. Portanto, eu acho que ela vai seguir o caminho dela. Ela ficou um bocado a olhar para ele quando ele se foi embora, mas ela vai acabar por seguir o caminho dela porque ela sabe que ele... é muito difícil ele perdoar isto. Vamos tirar mais uma. Ele, por causa desse padrão que ele trazia de infância, ele deixava as pessoas roubarem-lhe energia, deixava as pessoas sugarem-lhe a energia, porque ele de alguma forma castigava-se. Olha aqui, este homem a mandar, a chicotear-se, ok? Ele castigava-se. E isto é um padrão que ele traz de criança, em que ele se calhar sentiu que era um mau filho, se calhar ele sentiu que era um miúdo mal comportado e que precisava de castigo. Então ele habituou-se a dar a energia dele e o poder pessoal dele aos outros, ok? Isto acabou agora, está na hora dele construir uma base melhor dentro dele de amor próprio. Ele está pronto para enfrentar esta fase sozinho e ele está muito melhor sozinho do que mal acompanhado, ok? Ele está muito melhor sozinho do que com ela, porque esta pessoa estava a acabar com ele, tá? E ela ficou a olhar para ele quando ela se foi embora, mas eu acho que ela está conformada com a ideia de deixá-lo ir. Está bem? Porque ela sabe que o que ela fez foi demasiado. É alguém que tem noção. Ótimo. Ok, nós vamos dar continuidade a esta leitura, na leitura estendida. Se vocês quiserem adquirir o acesso à extensão, vocês encontram um link no texto que está por baixo deste vídeo, tá? Muito obrigada por terem visto. Beijinhos, até breve.